Imagina, são 3 da manhã. Você está deitado, os olhos abertos, o estômago pesado, inchado, aquela sensação incômoda de estar carregando um peso invisível que simplesmente não quer sair do seu corpo. Você já tentou de tudo, não é? Suplementos caros que prometeram alívio rápido e não entregaram nada além de frustração. Laxantes fortes que causaram dores, cólicas e uma dependência silenciosa. Até aquelas conversas constrangedoras na farmácia que acabaram em simpatia, mas sem soluções reais. Você pesquisou, gastou dinheiro em produtos naturais que de naturais só tinham um rótulo. Mas e se eu te dissesse que a solução sempre esteve ali, dentro da sua geladeira? Uma resposta simples, natural, comprovada pela ciência e esquecida por muitos. Hoje pode ser a última noite que você sofre com a constipação. E o primeiro passo para uma nova rotina, onde seu corpo funciona como deveria: leve, eficiente, livre. Não estamos falando de modismos ou fórmulas mágicas, mas sim de 9 frutas específicas com compostos bioativos que a natureza desenvolveu ao longo de milhões de anos e que têm o poder de reprogramar seu sistema digestivo enquanto você dorme. Essas frutas estão em qualquer supermercado, mas o segredo está no horário certo, na forma certa e na quantidade certa. Enquanto você assiste a este vídeo, milhões de pessoas estão sofrendo em silêncio. A constipação afeta mais de 63 milhões de americanos e é mais comum do que muitas doenças crônicas. E o pior, a indústria lucra bilhões com soluções temporárias que enfraquecem ainda mais o seu sistema. Estudos mostram que laxantes contínuos podem danificar os nervos do intestino, tornando você dependente. Mas e se o seu corpo ainda soubesse se curar sozinho? Ele sabe. Ele sempre soube. Essas frutas trabalham em 3 frentes principais. Fibras solúveis, como a pectina e o beta-glucano, formam um gel protetor no intestino e alimentam as bactérias boas. Álcoois de açúcar naturais, como o sorbitol, atraem água para o cólon, amolecendo as fezes mais resistentes. E enzimas e polifenóis reduzem inflamações e estimulam contrações naturais, que eliminam os resíduos com precisão. E tudo isso acontece enquanto você dorme. Basta consumir a fruta certa, na hora certa e com a hidratação adequada. Maçã, a reprogramadora noturna. A simples maçã esconde um verdadeiro laboratório digestivo natural. Coma uma maçã média com casca exatamente 2 horas antes de dormir. É na casca que está o segredo, a pectina, uma fibra solúvel que se transforma em gel dentro do intestino. Durante a madrugada, ela alimenta bactérias benéficas, estimula a produção de ácidos graxos de cadeia curta e ativa os movimentos naturais do cólon. O resultado? Um intestino que trabalha silenciosamente e uma eliminação completa e leve pela manhã. Dica extra: nunca descasque a maçã e mastigue lentamente. A saliva ativa enzimas que potencializam a digestão. Pera, a engrenagem da liberação gradual. A pera é um dos frutos mais inteligentes do ponto de vista digestivo. Consuma uma pera grande, bem madura e com casca, 90 minutos antes de dormir. Ela oferece 6 gramas de fibra, além de uma alta concentração de sorbitol, um tipo de açúcar natural que atrai água para o cólon. Essa combinação cria um efeito de liberação lenta e contínua, sincronizado com o ritmo biológico do seu intestino. Dica extra: escolha peras que cedem levemente ao toque, sinal de que estão no ponto certo de maturação para maior eficácia. Amoras, anti-inflamatória intestinal. Amoras são verdadeiros agentes anti-inflamatórios naturais. Consuma 3/4 de xícara de amoras 1 hora antes de dormir. Com impressionantes 8 gramas de fibra por xícara, elas também são ricas em antocianinas, pigmentos roxos que combatem a inflamação intestinal e protegem as paredes do cólon.
Esses compostos atingem o pico no seu organismo 4 horas após o consumo, justamente quando seu corpo entra no modo de reparo noturno. Dica extra: combine com um pouco de iogurte natural para potencializar o efeito probiótico. Pitaia e Dragon Fruit, a nutridora do microbioma. Com seu visual exótico, a pitaia é uma aliada poderosa do seu microbioma intestinal. Consuma meia unidade, com uma colher, 2 horas e meia antes de dormir. Ela contém oligosacarídeos, fibras específicas que alimentam seletivamente bactérias boas, além de estimular a produção de enzimas digestivas naturais. A pitaia atua como um fertilizante interno, criando um ambiente ideal para que os micro-organismos certos prosperem e ajudem na eliminação pela manhã. Dica extra: escolha a pitaia branca ou vermelha bem madura e evite combiná-la com alimentos pesados à noite. Mamão, o acelerador enzimático. O mamão é quase um detox natural noturno. Consuma uma xícara de mamão fresco em cubos 2 horas depois do jantar. Ele é rico em papaína, uma enzima que quebra proteínas de difícil digestão e acelera o esvaziamento do estômago. Combinada à sua fibra, essa enzima promove uma digestão eficiente e prepara o intestino para uma eliminação mais suave ao amanhecer. Dica extra: evite comer mamão com a refeição principal. Ele é mais eficaz em um estômago relativamente vazio. Figo seco, o osmótico milenar. O figo é utilizado desde o Egito Antigo para alívio digestivo, e por bons motivos. Pegue 4 figos secos e deixe de molho em água morna por 30 minutos. Depois, consuma os figos e também a água exatamente 1 hora antes de deitar. Eles oferecem 6 gramas de fibra, além de altas doses de sorbitol e glicose natural, que atraem água para o intestino e criam um efeito osmótico suave, mas potente. Dica extra: figos turcos são especialmente eficazes. Mais carnudos e doces favorecem melhor absorção. Kiwi, o estimulador raro. O kiwi carrega uma enzima única no mundo natural, a actinidina, que atua diretamente na motilidade intestinal. Coma 2 kiwis sem casca, 45 minutos antes de dormir, mastigando bem. Essa enzima atinge seu pico entre 3 e 5 horas após o consumo, no momento exato em que seu corpo está em modo de regeneração. O kiwi também entrega 4 gramas de fibra e uma ação sinérgica com a flora intestinal. Dica extra: evite kiwis muito verdes, eles são menos eficazes e mais ácidos. Prefira os macios e maduros. Abacate, o lubrificador natural. Embora muitos pensem que é um legume, o abacate é um fruto completo e um dos melhores para o intestino. Consuma meio abacate médio com uma pitada de sal marinho 1 hora e meia antes de dormir. Ele oferece impressionantes 10 gramas de fibra, além de gorduras monoinsaturadas que lubrificam naturalmente o trato digestivo. Ideal para quem sofre com fezes ressecadas ou segue dietas pobres em gorduras saudáveis. Dica extra: evite combinar o abacate com frutas muito doces à noite. O foco aqui é a lubrificação, não a fermentação. Ameixa seca, a campeã absoluta. Se você precisa de alívio certeiro, essa é a fruta número 1. Pegue 6 ameixas secas, deixe de molho por 20 minutos em água morna e consuma junto com a água 90 minutos antes de dormir. Combinando 3 gramas de fibra e uma alta dose de sorbitol, ela atua como um laxante natural gentil, sem causar cólicas ou dependência. Para 90% das pessoas, os efeitos aparecem em até 48 horas. Dica extra: combine com um copo extra de água morna após o consumo para amplificar o efeito. Tudo isso sem remédios, sem efeitos colaterais, sem depender de nada além da natureza e do seu próprio corpo. Mas lembre-se, o horário é fundamental, a hidratação é essencial e a consistência é o segredo. A cada noite que você segue essa rotina, você está ensinando o seu corpo a funcionar como ele foi projetado. Você começa a acordar leve, com mais energia,
com a pele mais clara e com uma sensação de bem-estar que vem de dentro. Escolha a sua fruta. Comece hoje e prepare-se para uma manhã como você não tem há muito tempo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um sim nos comentários. Dá um like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa de alívio real, natural e duradouro. Seu corpo sabe o caminho, só precisa de um sinal. Comece hoje à noite.